Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Conversa Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre Romanos, capítulo 8, verso 33 e 34. Esse texto fala sobre quem intentará acusação contra os eleitos de Deus. Romanos é um livro, que vai tratar algumas promessas importantes, vai falar sobre a não condenação. Nós também temos textos que vão falar, as cartas de Paulo como um todo, né? Paulo vai falar sobre que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus vai falar que agindo Deus, quem que vai impedir? Todas essas promessas atreladas a o povo de Deus sendo protegido por Deus é algo que a gente encontra em toda a Bíblia, mais especificamente nas cartas de Paulo, quando ele vai fazer essa explicação do que é a nova vida com Cristo. E hoje a gente quer bater esse papo com vocês, porque, como nós já discutimos em outros vídeos, em outras conversas bíblicas, a estratégia do inimigo é sempre fazer com que o cristão ele se sinta, ele perca a sua identidade, ele se sinta em pecado, se sinta errado. Não que você não tenha pecado, não que nós não tenhamos pecados, mas nós temos a promessa de sermos perdoados. Lá a carta de João vai falar que nós temos o Pai, né? Nós temos ali o nosso auxiliador Jesus Cristo como nosso advogado. É importante você entender o que a palavra de Deus fala sobre a identidade do cristão. E neste texto especificamente que fala, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então olha só que importante. Aqui a palavra de Deus está dizendo, olha, você é justificado, você é eleito, você é escolhido, você tem o seu valor, Jesus morreu por você. E aí você fala, Jesus morreu por mim? Morreu por você. Para o quê? Para que os seus pecados fossem perdoados. A partir do momento que você reconhece que Cristo veio em forma humana, passou por todo o sofrimento, morreu pelos nossos pecados, foi o Cordeiro vivo, imaculado, perfeito, morre e ressuscita, vence a morte para nos salvar, que Deus envia Jesus para nos salvar, e você reconhece isso, é isso que faz com que você passe a receber todas essas heranças, todos esses benefícios. Então não é através da sua vida perfeita ou não é através das suas virtudes, mas é através do reconhecimento da sua necessidade na pessoa de Cristo Jesus que você passa por esse processo de salvação. A graça de Deus, nós recebemos ali o dom que é a nossa salvação. Então, esse texto, Paulo, ele está ali trazendo esse cenário de falar o seguinte, olha, quem que vai acusar quem é eleito por Deus? E às vezes você fala, nossa, mas eu sou eleito, você é eleito. Pedro vai falar sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Nós temos várias promessas atreladas à nossa identidade. Então, por isso que é importante você entender que essa conquista da justificação, ela vem naturalmente através do seu processo de conversão. Mas isso é algo que você precisa, no dia a dia, buscar isso. Que essa justificação, ela vem através de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, e você tem que se proteger mentalmente falando na sua identidade, de entender que você passou pelo processo de salvação, está em um processo de santificação, ou seja, é algo contínuo, essa ideia de separação do mundo, de vencer a carne, alimentar o seu espírito, é um processo, ele é contínuo, ele nunca vai parar, mas você tem que entender que, a partir do momento dessa tomada de decisão, já se inicia esse processo. É assim, Feitosa? Fala pra gente. Nós estamos aí diante de um texto maravilhoso, né? Quando nós lemos a carta de Paulo, aqui especificamente no capítulo 8, ele inicia e diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, né? Ou alguma condenação. Nenhuma condenação, ele é bem específico. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando você pega a carta de Paulo e você começa a estudar do capítulo 1 e você chega até o capítulo 11, nós vamos encontrar Paulo ensinando doutrinas, certo?
Quando ele chega no capítulo 12, aí ele já passa para a prática. Por isso que ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos. Então, ele convida as pessoas que vêm lendo a sua carta a questão da prática, né? Aqui nós vamos encontrar esse texto maravilhoso, porque aqui Paulo está tratando de algo muito importante que deve estar convicto em nossas mentes e em nossos corações, que é segurança inabalável. Sim, é algo que você não perde, é segurança inabalável. Então, aqui Paulo estava escrevendo essa carta aos amados irmãos de Roma, né? Aos romanos e extensivamente a nós, para que nós possamos consolidar a nossa fé, né? Consolidar a fé dos crentes. E aqui ele dos escolhidos, né? Quando a gente vai ver no texto, ele vai falar dos escolhidos. Nós precisamos consolidar a nossa fé e nos aprofundar no entendimento sobre a salvação, que ela é somente mediante a fé em Cristo Jesus. Não por obras, porque não há nenhum merecimento de nossa parte. Então, nós somos salvos por meio da fé. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, nesse texto aqui, nós vamos encontrar, nesses dois versículos, 33 e 34, nós vamos encontrar três verdades preciosas que nós devemos guardar dentro do nosso íntimo. A primeira verdade que Paulo destaca aqui no verso 33 diz: quem tentará acusação contra os o quê? Os escolhidos de Deus. Então, Paulo está dizendo que a justificação, a nossa justificação, nós somos justificados por Jesus. Então, é a justificação divina, a justificação divina. Nós somos lembrados de que os escolhidos, aqui no caso, os crentes, já não está mais sujeito a condenação nenhuma. Não há nenhum tipo de condenação que possa vir cair sobre nós, certo? Então, aqui nós somos lembrados, porque Deus, em sua infinita misericórdia, nos justificou por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, ele é bem claro e até bem didático em dizer: nenhuma acusação pode prevalecer sobre aqueles que estão em Cristo. Foi Cristo que nos justificou. Foi Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, a primeira verdade que nós podemos destacar aí que é uma justificação divina. Foi Deus que nos justificou. Não veio nada terreno, nada de nós, porque nada de bom há em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 3, versos 23, vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há nenhum que faça ao bem. Portanto, nada que nós podemos fazer pode nos justificar se não for por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, a primeira verdade aí, justificação divina. Precisamos entender que nós só somos justificados por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando aí no verso 24, ele vai dizer algo também muito interessante e que nos conforta, nos alegra. Ele, no verso 34, ele vai dizer: quem os condenará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que? Intercedendo por nós. Então, aqui há algo maravilhoso para nós, para a nossa compreensão dessa bênção maravilhosa de Deus, para aqueles que creem verdadeiramente no Cristo Jesus, de que nenhuma condenação há. O Paulo nos exorta aqui e nos ensina dizendo que Deus está intercedendo por nós, né? Então ele diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, intercedendo por nós. Portanto, aqui Paulo nos convida a que nós venhamos a experimentar o conforto de saber que Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, mas que Cristo também intercede por nós diante do Pai. Portanto, é importante a nossa oração, pedindo
a Deus para que ele interceda por nós diante do Pai, diante do Deus Todo-Poderoso. A sua obra redentora, ela é uma obra contínua, ela não é sazonal, não é temporária. Nós somos salvos, portanto, nós somos salvos para sempre. Não há aquela ideia de que a gente possa perder a salvação. Não. Se aquele que crê e crê verdadeiramente é salvo verdadeiramente por Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendeu? E algo mais precioso ainda, que Paulo vai nos ensinar aqui nesses versículos, é que nós estamos seguros. Seguro em quê? Nas mãos de Deus. Nós estamos seguros, nós estamos protegidos pela mão de Deus. Por isso ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A pergunta: quem é que nos separará do amor de Cristo? Lá na frente ele vai dizer: nem altura, nem altura, nem profundidade, nem algo do presente, nem algo do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então, Paulo lista diversas situações desafiadoras. E aí ele conclui que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Portanto, essa é a nossa segurança, é a nossa âncora para nossas almas, sustentando-nos em meio à tempestade da vida. Estamos seguro, com uma segurança inabalável. É isso que Amém. Paulo quer ensinar aos irmãos de Roma e, evidentemente, a nós, para que nós tenhamos essa compreensão de que, se nós crermos firmemente na pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a sua obra redentora, ele morreu pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos pecados, mas para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Quando ele ressuscitou, a primícia foi Cristo Jesus que ressuscitou, para que nós, juntamente com ele, venhamos a ressuscitar naquele dia glorioso, quando ele vier buscar a sua amada igreja, ok? Amém. Muito bom. Você vê assim, né, que analisando a escrita de Paulo, né, pegando aí mais a minha área de copy, né, ele tem uma escrita muito, nesse capítulo, né, 8 de Romanos, ele trabalha muito com o que nós chamamos de perguntas retóricas. Nós temos a pergunta de confronto. A pergunta de confronto seria mais ou menos assim: ô João, você realmente quer aprender inglês? De verdade? Você tá sério nisso? Você está confrontando a pessoa se ela realmente quer algo. Exato. Uma pergunta retórica seria: e se eu te falar que existe uma maneira muito mais simples para que você possa aprender inglês? Seria algo que você se interessaria? Então você está ali trabalhando dessa forma. Ou uma forma mais clássica da pergunta retórica é: então quer dizer que eu não posso aprender algo novo só porque eu já tenho uma idade mais avançada? Então quer dizer que ninguém mais aprende? Estou confrontando. O tom da pergunta já dá um claro indicativo de qual é o destino da resposta. E o mais importante é que Paulo está trazendo uma teologia, né, no sentido prático, de esperança. Então, a base aqui é: Paulo está dando esperança. Paulo está dizendo assim: olha, não existe mais condenação. A principal de todas, que você está livre. Essa é uma comemoração que as pessoas às vezes não celebram. Que é você falar o seguinte: você tem uma promessa dada por Jesus Cristo, que aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Porque está falando sobre a vida eterna. Então nós temos uma promessa que ela é muito prática, só que muitas vezes ela se torna subjetiva, pela limitação do ser humano. A promessa que Paulo está lembrando aqui é: olha só, você ganhou um ticket para a vida eterna ao lado de Jesus. Você ganhou um ticket da salvação eterna. A sua mente, ou a mente também, né? Porque a nossa mente consciente vai permanecer, mas a sua alma, ela verá a glória. Você estará na glória. E aí é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês agora têm recebido acusações, vocês podem receber alguma afronta, mas se alegrem no que está por vir. Os discípulos, né, os apóstolos, né,
eles pegaram isso de uma maneira tão forte que eles não tiveram medo, eles não tiveram receio do que iria acontecer com eles, porque eles sabiam que isso aqui era só uma casca que não iria perecer na terra, mas teria a vida eterna. Esses dias eu vi uma frase que dizia assim, ó: nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais em uma primeira vida humana. Paulo traz essa escrita, né, essa argumentação mais sólida, falando exatamente isso, que é uma vida segundo o Espírito. E é muito difícil você viver o segundo o Espírito, porque é uma vida analisando o invisível. E como você falou, né, somente através da fé vem a salvação. E a fé é exatamente essa crença em algo que você não consegue ver, apesar de você conseguir sentir. Muitas pessoas falam, né, quando falam do sentir, o que é aquilo que você não vê, mas sente. O vento. Você sente o vento no seu rosto. Você sente o vento balançar. Você pode colocar a mão e sentir o vento quando você está no carro, por exemplo. Mas você não está vendo o vento. A vida espiritual, muitas vezes, é isso. É a fé sem o ver, sem estar ali. Então, eu gosto de destacar esse estilo de escrita porque Paulo está ali escrevendo para trazer esperança. E ele está fazendo um confronto direto, ali em termos semânticos, de falar o seguinte: olha, quem vai ousar acusar esses? Se foi o próprio Jesus que o justificou, quem vai intentar alguma acusação contra eles? Só pode estar louco. Só pode ter perdido o juízo para alguém acusar alguém que está justificado pela fé. E quando você se empodera disso, de falar assim, peraí, é verdade, eu acredito, eu creio, eu fui justificado, estou num processo de santificação, é isso mesmo. Isso na neurociência é chamado de trilha neural. Que é, por exemplo, a pessoa chega assim, pai, tô chateado, ó. Por que você tá chateado? Ah, porque eu fui tentar vender ali um projeto e aí o cliente começou a negociação e tal, eu cobrei 10 mil e o cliente chorou e eu fechei por 8 mil. Então eu tô chateado. Aí alguém fala, nossa, você conseguiu fechar por 8 mil com aquele cliente? Cara, parabéns, viu? Ninguém nunca conseguiu vender nada acima de 2 mil reais pra ele. O que você fez? Qual que é o segredo? Não, você tá mentindo. Eu não acredito. Gente, ele tá dizendo que vendeu por 8 mil para aquele cliente. Aquele que chora. Aí todo mundo se reúne na frente dele e fala, você tá mentindo. O cara fala, não, eu fechei, tá aqui 8 mil. Ele falou, nossa, não acredito. Aí ele fala, sério? Ninguém consegue vender nada de um valor maior para ele. Ah, então você fez um negócio maior. O que você fez foi espetacular. Aí o cara fala, ah, então beleza. Ele vinha em uma frequência mental, quando ele recebe uma outra informação, a maneira como ele enxerga isso faz essa mudança. Só que é muito mais fácil para o ser humano fazer isso quando outra pessoa fala. Qual que é o segredo? Quando você consegue fazer essa mudança na trilha neural. Mas o segredo é quando você lê a palavra de Deus e você acredita no que está na Bíblia. Porque se for pelos seus próprios pensamentos, você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Os meus melhores dias já passaram? Será que eu já tenho alguma coisa boa para fazer? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo aquilo? Não sei o quê? Blá, 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 blá. Aí você lê a palavra de Deus, você tem uma esperança espiritual. Mas você pode aproveitar isso para trazer, opa, peraí. Olha isso, olha aquilo. O problema é que às vezes tem pessoas que vão fazer isso comparando. Eu posso não estar mais ou menos, mas olha ali, ó, tem gente pior do que eu. Então tudo lascado. Não precisa. Porque a trilha neural, ela é modificada a partir do momento que você ressignifica aquela situação de um polo negativo para um polo positivo. Aí é o que nós chamamos de atitude mental positiva, que é o que Paulo faz em todas as cartas. Ele transforma todas as situações, ele fala, bom, isso aqui é uma situação positiva. É só você olhar, Paulo estava preso. Aí Paulo começou a pregar para o centurião, né? Começou a pregar lá para o soldado romano. Para ele estava livre, ele estava preso numa cela, mas o espírito dele estava livre. E é isso. É isso que a gente precisa prestar atenção. Interessante é que tudo que Paulo escreve, né, a gente tem que ter uma compreensão racional, né?
Ou seja, Paulo, aqui, como você falou, aqui fez algumas perguntas retóricas, né? Para quem nos condenará, né? Várias perguntas Paulo faz aqui. Isso aí nos faz compreender o seguinte: se foi Cristo que nos justificou, se foi Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que nos justificou, que está acima de todos e de tudo, quem vai nos condenar, né? Então, ele nos chama a uma compreensão maravilhosa, questão até que você falou, a questão da positividade, né? Você pensar positivo, é, que Paulo nos convida ou nos chama para que nós vivamos uma vida de gratidão, porque digamos assim, é um prêmio maravilhoso, né, que Deus nos dá, sem nem merecer, sem merecimento nenhum de nós. Nós não há ninguém que vai nos condenar, mesmo diante de nossas imperfeições, né? Diante dos nossos erros, né? Quer dizer, todo mundo poderia nos apontar, nos acusar, mas foi Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos justificou. Ou seja, ele chamou para si todos os erros, todos os erros cometidos da humanidade em cima dele, né? Ele absolveu todos esses pecados que é praticado pela humanidade, ao ponto dele nos justificar. Nós somos justificados por meio de Cristo, certo? Ele é que nos justifica. E aí nós somos convidados, ou digamos, convocados a viver uma vida de gratidão, a viver uma vida de confiança em Deus, em saber que nós estamos seguros na mão daquele que nos justifica e daquele que intercede por nós. O apóstolo Paulo, também escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 7, ele diz algo maravilhoso, que essa compreensão nos envolva de uma forma tal que nós possamos expressar as mesmas palavras que Paulo expressou lá em Filipenses, capítulo 4, verso 7, quando ele diz que a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guarde os vossos corações e mente em Cristo Jesus. Então, tudo nós devemos estar com a paz de Deus e que o nosso entendimento nos leve, né? O nosso entendimento, os nossos corações nos leve em direção a Cristo, a termos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Paulo também nos convida a sermos imitadores de Cristo, né? Assim como ele foi. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que a nossa mente ela esteja alinhada com a mente de Cristo. E que nós temos essa compreensão que vai verdadeiramente nos fazer pessoas felizes, alegres, por ter esse entendimento. E aí buscar fazer aquilo que agrade o coração de Deus. E que, ao nos aproximarmos mais de Deus e procurarmos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, nós automaticamente nos afastamos daquilo que o mundo quer nos acusar, que o mundo quer nos atrair, e nós vivemos de forma com que somente para agradar, adorar e exaltar aquele que é único, que é digno de glória e de honra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Paulo estava falando ali para a galera das igrejas e tal. Pode até dar um pouquinho mais de contexto para o pessoal com relação a isso. Mas eu vejo que a Bíblia está falando de um contexto, de problemas específicos. Por exemplo, quando Pedro está falando, se alegrem nas atribulações, nas dificuldades, porque isso faz com que vocês tenham parte com Cristo. Então ele fala para você se alegrar. Mas ali ele está falando com os cristãos que naquele momento estavam sendo perseguidos. Muitos deles iriam morrer. E hoje nós usamos muito desses textos para falar o seguinte: olha, na vida a gente está passando por dificuldade e tal, não sei o quê, se alegre nas tribulações, porque isso gera perseverança. A gente faz uma adaptação para os nossos problemas do dia de hoje. Nós temos um outro cenário também, que é um cenário com relação à própria igreja em si, né? Existe um momento de tribulação agora, os valores estão sendo atacados, muitas questões políticas que tentam ir direto, invalidar o evangelho. Mas na tua visão, hoje, que as pessoas elas tendem a olhar muito mais para os seus problemas seculares.
é porque elas estão perdendo um pouco esse sentimento de gratidão com relação à sua salvação? Você acha que é uma questão mais de porque as pessoas pararam de ouvir, já são convertidas, e aí a partir que está convertida fala, não, beleza, isso aqui eu já resolvi, deixa eu cuidar agora até chegar lá? Qual que é a tua análise desse cenário? Por que que Paulo está falando de um cenário muito específico dessas dificuldades e de acusações que as pessoas recebiam? E hoje, às vezes, na igreja, ou mesmo pessoas que estão conhecendo a palavra agora, elas não é que elas não ligam para a questão espiritual, mas muitas vezes elas não refletem de maneira profunda o quão grato todo mundo já deveria ser pelo simples fato de ter resolvido essa parte espiritual, que é a parte mais importante. O que você acha? Olha, se a gente for olhar aqui o que Paulo estava escrevendo aos Romanos aqui, Paulo estava escrevendo para uma igreja nova, né? E lá na igreja havia vários grupos, né? Entre eles havia os gentios, havia os judeus e os gregos, né? Então, cada qual tinha um pensamento e uma filosofia. O que Paulo estava ensinando a esses irmãos lá, apresentando a pessoa de Cristo, né? Que era com a questão de unidade, né? De unir a igreja, né? Para quê? Porque cada qual tinha um pensamento, então cada qual queria defender os seus posicionamentos, o seu ponto de vista. Eu queria a unidade. Entendeu? E aí a gente observa também que o contexto daquela época era bem, diria, não tão diferente, mas podemos dizer que é diferente, porque hoje em dia existe mais ataques, a gente pode ver, ó, naquela época não existia ataques, por exemplo, na internet, não existia certas coisas que hoje são praticadas. Existia, mas em um potencial menor. Hoje há um potencial maior. Então, a gente observa de que muitas vezes, quando Paulo fala sobre os ataques, né? É, Você falando aí sobre Pedro, né? Que as igrejas estavam sendo atacadas, como de fato estavam, né? A gente lê na carta de Pedro, a gente observa claramente, e nossos dias também estamos sendo atacados da mesma forma, né? Com outras coisas. Então, muitas vezes as pessoas tiram o foco daquilo que a palavra de Deus nos ensina, de vivenciar a palavra de Deus. Hoje, as pessoas geralmente vivem mais superficialmente a palavra de Deus. Eles não vivem como as pessoas viviam naquela época, né? Como os discípulos viviam, como os apóstolos viviam, quando eles procuravam verdadeiramente estar em consonância, né? Com a palavra de Deus. E hoje não, hoje as pessoas se desligam, né? E existem vários tipos de pessoas hoje que se denominam cristãos que, de fato, não tem nenhum dos princípios básicos alicerçados na palavra de Deus para que eles possam verdadeiramente se identificarem como pessoas que são crentes, pessoas que são salvas, né? Então, os ataques existem e sempre vão existir, e isso aí é pregado desde o início, né? Que no final do tempo, né? O apóstolo Paulo escrevendo a carta ao seu amado filho na fé, Timóteo, ele diz que no final do tempo o amor esfriará, né? Haverá muita idolatria, haverá as pessoas que irão dar as costas para Deus, entendeu? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, nós devemos ter na consciência de que verdadeiramente você tem que buscar a palavra de Deus e vivenciar ela, viver a palavra de Deus. Então, quando nós vivemos a palavra de Deus, nós somos alicerçados por verdades sólidas que vão nos fortalecer, de forma com que nós não nos deixemos cair por qualquer tipo de armadilha, qualquer tipo de tentação, porque nós estamos alicerçados na verdade, nós estamos na luz, e a luz sobressai sobre a escuridão. Aonde a luz chega, a escuridão apaga. Se você é luz, se você chega, você brilha, entendeu? A escuridão, ela, a escuridão é algo maléfico, é algo que não é bom. E para que nós, que somos cristãos e defendemos a palavra de Deus, nós devemos estarmos sempre o quê? Buscando a luz, que é a luz de Cristo. E Paulo aqui reforça, quando diz que nada nos separará do amor de Deus. Então, aquela pessoa que é verdadeiramente cristão jamais se deixará se envolver, pode até circunstancialmente
em algum momento se envolver, mas ela nunca será consumida de fato por aquelas coisas que não são condizentes com a palavra de Deus. Eu vejo dessa forma, né? Eu Muito vejo bom. dessa forma. Excelente. Maravilha. Beleza, gente. Então é isso. Mais um papo aqui, uma conversa bíblica sobre como que você desenvolve uma atitude mental positiva através da palavra de Deus, reconhecendo espiritualmente que você é justificado, que você, através do processo de conversão, você pode usar isso como um fator de gratidão diária para a sua vida. Amém? Tamo junto. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau e fui!